que repensar. De alguma forma, nós temos que dar uma racionalidade ao processo criminal. Porque não é possível que você não consiga conhecer a prova para fazer a defesa. Eu costumo dizer que, por paradoxal que possa parecer, o primeiro direito do cidadão é ser bem acusado. Ele tem o direito de ter uma acusação, uma denúncia formalizada, sem adjetivar, precisa, concisa, para que ele possa exercer, na amplitude que hoje a Constituição prevê, a partir de 88, na amplitude do seu direito de defesa. Isso não ocorre. Eu gosto de falar isso porque a vida nega a mentira. Hoje as pessoas não se veem a importância disso, mas um dia podem precisar, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Eu costumo dizer sempre que o cidadão se porta, no mais das vezes, como se estivesse num jogo de máscara. Quando ele está na casa dele, às vezes com problema pessoal, com família, familiar, e vê alguém sendo preso, principalmente se for alguém poderoso, ou com poder econômico, ou poder político, não quer saber se esse cidadão tem os seus direitos garantidos. Ele veste a máscara da hipocrisia e tem um regozijo íntimo invisível que ele não consegue explicar, como se de alguma forma ele estivesse se vingando daquele cidadão pelas dificuldades que tem. Mas eu repito, a vida nega e tira, como diz o poeta Piauí. No dia que essa iniquidade, no dia que esse arbítrio bater nele, ou em alguém ligado a ele, ele veste a máscara do devido processo legal. Aí ele vai querer que seja cumprido os seus devidos constitucionais. Ele vai querer que o advogado tenha acesso completo à prova. Vai querer que o advogado tenha acesso e o direito de exercer a ampla defesa e o devido processo legal. Mas a realidade da advocacia é outra. É outra. Nós advogamos em processos que nós não temos condições de ter hoje, nessas grandes operações, de exercer com os direitos profissionais da defesa por não ter tempo e como fisicamente conhecer o processo. E as investigações não acabam. Essa é outra questão que tem que ser discutida. Você termina a investigação, tem uma denúncia. Teve um caso que eu estava atuando, do ministro Medina, em que eu fiz um ofício, o ministro do STJ determinou que se oficiasse o protocolo da Serra, diretor da Polícia Federal, e ele disse: a interceptação eletrônica terminou no dia tal. Pronto. Pelo menos eu sabia que eu tinha que trabalhar até aquela data. 4 dias depois, eu estou sentado em casa, está lá o William Bonner com a mulher dele, e fala: agora vamos ouvir o advogado Cacai, quase cai para trás. Era uma gravação do Medina e o Galotti, 2 ministros, falando do meu trabalho que tinha sido gravado 2 dias antes. Ainda bem que estava falando bem, eu estava frito. Mas imagine o que é isso. O diretor da Federal tinha garantido que havia terminado. Nós fomos aos autos, reclamamos, não chegou a conclusão nenhuma. Porque há uma questão grave. As investigações não terminam nunca. A insegurança, o cidadão tem o direito, tem uma forma do Sereniquiário, de 15 anos atrás, que trancava um determinado inquérito que estava dormindo na Polícia Federal, porque o cidadão tem o direito que o Estado termine a investigação. Com um prazo de não existe previsão, mas com um prazo razoável. Agora nós temos a denúncia e temos a continuidade infernal das investigações, sem que nós tenhamos conhecimento do que está sendo investigado minimamente. A insegurança jurídica, a insegurança do cidadão é muito grande. Não sei se já está terminando, se é meia hora, mas tem algumas questões que eu gostaria, dentro desse mesmo tema, da importância da advocacia criminal, a questão do sigilo dos processos. Eu, evidentemente, quando estudava, quando comecei a trabalhar, era favorável ao sigilo, né? Com a esperança de que aquilo era a preservar os direitos do cidadão. Hoje sou contra, porque o sigilo é uma ficção. O sigilo existe para o advogado. Eu tenho fontes na imprensa para me passar onde está acontecendo tal coisa de inquérito que eu estou trabalhando. E nós temos o quê? Nós temos casos
em que o advogado ele não teve acesso ao processo, mas que há vazamentos criminosos, dirigidos, vazamentos feitos, eu vou citar o caso, que é um caso que teve repercussão nacional, e há uma reclamação do Supremo sobre isso. No caso